Fechado. Vou gravar Aí- na nuvem, porque meu PC está sem Golaço. espaço. Perfeito. Bom, então o tema é um pouquinho disso. Eu trouxe 4 técnicas, que são 4 técnicas que eu uso para gerenciar o estresse e a ansiedade. Tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela, fiz uma apresentaçãozinha. Fiz uma apresentaçãozinha super rápida, foi hoje de manhã, mas eu considero que ela está muito boa, então acho que vai dar para a gente gerar bastante insight. Bom, lá na nossa empresa a gente tem uma questão que é muito legal, que eu gosto muito, que é essa daqui. A gente sempre pergunta para as pessoas, né? Para a gente ter um bem-estar físico, a gente precisa cultivar algumas coisas, que todo mundo sabe, né? Quais são essas coisas? Alguém me responde aí. O que a gente tem que fazer para cultivar um bem-estar físico? Alimentação boa. Alimentação saudável. boa, Dormir. academia, sono, beber muita água, enfim, todas essas coisas que todo mundo já sabe de cor, fazer muito exame, fazer exame de sangue, para a gente ter um bem-estar físico. E para a gente ter um bem-estar mental e emocional? O que a gente faz? O que vocês fazem para ter um bem-estar mental e emocional? Me contem aí. A mesma coisa. Saber. É isso que você quer saber, né? A mesma coisa também, né? Às vezes a gente acha, não, vou dormir, vou me alimentar bem, vou beber água para eu ter um bem-estar mental e emocional. Sim, isso é extremamente importante e a gente precisa fazer isso. Só que muitas vezes só fazer isso não resolve, né? Como a gente experimenta muitas vezes. A gente fica muito estressado, muito ansioso diversas vezes e não é nada relacionado à alimentação, nem sono, nem água, nem exercício. São todas as outras coisas que tem na nossa vida. Bom, eu considero isso, o porquê, né, esse motivo da gente saber muito sobre o bem-estar físico e pouco sobre o bem-estar mental e emocional, porque a gente consegue ter um distanciamento do nosso corpo, sabe? Eu vejo muito assim. Até a gente se olhando no espelho, a gente consegue ver o que é corpo, né, e o que é a gente, enfim, a nossa identidade. Então, a gente consegue ver de fora e avaliar o que está bom e o que está ruim no nosso corpo. Se a gente está sentindo uma dor na perna, é na perna, não é na nossa vida, né? Mas isso é muito difícil fazer com pensamento e emoção. A gente não consegue se distanciar muito. Não é possível fazer isso, se distanciar. Na verdade, eu reconstruiria essa frase e eu ia falar que a gente não sabe como fazer isso. Não foi nos ensinado como nos distanciar de emoções e de pensamentos. Então, é um pouquinho isso que eu vou trazer aqui para vocês. Quais são os nossos 2 objetivos para hoje, então? O primeiro é tentar, né, entender as técnicas para aumentar o nosso bem-estar mental e emocional e, consequentemente, diminuir o mal-estar, diminuir o estresse, diminuir a ansiedade. E como que a gente vai fazer isso? Aprendendo a nos distanciar das emoções e pensamentos, para a gente poder trabalhar com eles, assim como a gente trabalha com o nosso corpo. Certo? Bom, tem algumas coisas que a gente tem que aprender para fazer essas técnicas. Não adianta a gente implementar as técnicas se a gente não entender a fundo. Eu me considero muito assim. Eu gosto de aprender antes para depois aplicar, porque senão eu vou fazer uma coisa que eu não estou entendendo. Então, eu trouxe para vocês 2 coisas, 2 entendimentos, 2 conhecimentos, né, que eu estudei nos últimos anos, para a gente entender isso. Não são conhecimentos difíceis, é super simples da gente entender, sendo que nunca ninguém explicou para a gente. Bom, o primeiro deles é que a gente tem 3 cérebros em um. Vocês já ouviram falar nisso? Que em vez de ter um cérebro, a gente tem 3? Não? Não. Então, essa é uma teoria, né? Que é muito respeitada. Já ouviu? Então, o primeiro cérebro, ele é um cérebro mais primitivo que a gente compartilha com os répteis. Por isso ele é chamado de cérebro reptiliano, está aqui embaixo, o laranjinha. Tá? Ele vem lá desde os répteis. O segundo cérebro que a gente tem é um cérebro emocional. E aí a gente compartilha esse cérebro com os mamíferos. Com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho. E ele é um cérebro mais evoluído do que o reptiliano. E o terceiro cérebro que a gente tem é o cérebro que só os primatas evoluídos têm. O que acontece? Um primeiro insight que a gente pode ter aqui é: se eu estou comandando a minha vida através da raiva, do medo, da tristeza, da mágoa, do rancor, do estresse, da ansiedade, eu estou vivendo quase como um cachorrinho. Porque o cachorrinho também sente tudo isso e ele vive a vida dele a partir dessas emoções. Certo? Isso me gerou um insight muito grande. Não sei se gerou para vocês. Mas eu falei, nossa, por isso que eu me considerei não inteligente. Falei, cara, eu estou vivendo a minha vida com base nas minhas emoções. Certo?
Bom, o segundo entendimento que a gente precisa fazer é esse slide louco aqui, que vocês não estão entendendo nada, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é um pouquinho disso daqui. A gente consegue ver, tenta ver comigo, 4 divisões nesse slide, tá? A de cima, que é a azul, que é o córtex, que é esse cérebro racional que eu falei. A vermelha do meio é o cérebro emocional, tá? A amígdala e o hipocampo. Não precisa saber o que é cada uma delas, depois eu explico. Esse roxo, não precisa saber, esse roxo é só uma coisa que ele faz no nosso corpo que eu vou explicar para vocês. E esse daqui que não tem cor, ele é o sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso central tá aqui, né? E vai pelo corpo todo. Tem um sistema nervoso autônomo que a gente não controla, que é esse daí. Para que eu estou explicando tudo isso, tá? Porque a gente vive a nossa vida lá, tudo bem, acontecendo coisas normais, e todos esses 4 sistemas estão ali sendo amigos e vivendo juntos um com o outro. Quando acontece um estresse, uma ameaça, uma ansiedade, vou tentar explicar para vocês o que acontece. Estão vendo aqui essas 2 figurinhas, a lesma e o foguete. O que isso significa? Quando a gente vive um estresse na nossa vida, o córtex pré-frontal ele não recebe as informações rápido. Ou seja, a gente literalmente para de ser racional. A informação ela chega muito rápido ao nosso cérebro emocional. O que isso significa? Quem tiver com papel, quem tiver com documento pode anotar aí. Nós experimentamos o mundo através das emoções, não através do nosso cérebro racional, tá? Isso é uma descoberta muito nova da ciência. Bom, esse estresse, ele excita aqui essa parte roxa, que é uma parte só de equilíbrio do corpo, tá? E essa parte roxa fala para esse sistema nervoso autônomo para ele ativar. E o que ele está ativando? Vocês percebem a diferença? Quando eu estava lá tudo tranquilo, o verdinho estava ativado, que é esse parasimpático. Quando descaralhou tudo, quem ativou foi o simpático. Então, qual é a diferença entre os dois? O parasimpático, ele é o sistema que permite que a gente pense claramente, que a gente tenha interações sociais, que a gente se conecte com os outros, que a gente se alimente, que a gente durma, que a gente estude, que a gente se divirta. Tudo a gente faz no sistema parasimpático. Só que quando acontece alguma merda, a gente ativa o sistema simpático. E esse sistema simpático é o sistema dos répteis. Ou seja, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. Não tem mais nada para fazer além disso, se esse sistema simpático estiver ativado. Então, é isso que acontece no nosso corpo, gente, quando o estresse e a ansiedade tomam conta da gente. A gente literalmente para de ser humano, a gente passa a ser um animal. Só depois de um tempo que o córtex ele consegue pensar em alguma coisa. E ele consegue raciocinar e ver se aquele evento que aconteceu, por exemplo, o cara me fechou na rua, eu estava de carro. Se esse evento é uma coisa que me colocou em risco de vida, se eu tenho que atacar, se eu tenho que fugir ou se eu tenho que ficar congelado, ou se esse evento é uma coisa normal da vida, da cidade, eu moro numa cidade grande, o cara poderia estar apressado para ir fazer alguma coisa. O que pensa tudo isso é o meu córtex pré-frontal, meu cérebro racional, certo? Mas ele não consegue pensar isso de cara, ele demora. Então, guardem isso, guardem esse entendimento. Bom, depois que passa o evento, volta tudo ao normal. Então, esses slide é só para mostrar para vocês que a gente vai lá, fica doido e depois volta ao normal. Ou seja, a ansiedade, o estresse, o medo, a raiva, a tristeza, todas as emoções, elas não duram para sempre. Elas são uma onda. Elas começam, aumentam de intensidade e, se a gente deixar, elas diminuem. E diminuem automaticamente, tá? A gente não precisa fazer nada relacionado a elas. Qual é o problema da gente, ser humano? A gente fica regatilhando essas emoções. Então, quando a gente está com ansiedade, a gente regatilha a ansiedade o tempo todo. Quando a gente está com medo, a gente fica reimaginando a cena de medo o tempo todo. Tá? Então, é por isso que a gente precisa de técnicas para sair desses estados. Certo? Bom, então essa é uma frase que resume bem tudo isso que a gente aprendeu agora. O estresse é tudo que ativa o simpático. Tá? Esse sistema simpático, esse sistema reptiliano. Agora um quiz. O que é estresse, então? Se estresse é tudo que ativa o simpático, o que é estresse? Vamos lá, abre aí todo mundo os microfones e fala para mim. Subir as escadas é estresse? Cara, eu acho que pode ser se você tem algum medo em relação a isso. Se você tiver muito
cansado, sim. Se você Ou tiver algum atrasado, trauma né? também. Você é muito cansado. Então. Tem que subir escada. Subir a escada é estresse. Por quê? Porque, ó, vou voltar aqui no slide. Esse slide, o que está escrito aqui no meio? Fora de equilíbrio. Tudo que faz o nosso corpo sair do equilíbrio dele é estresse. Ou seja, para a gente subir a escada, a gente tem que, né, subir a escada. A gente vai ficar cansado, vai respirar e tal. Ou seja, é estresse. Dar o primeiro beijo é estresse? Com certeza. Da ansiedade. Com certeza, não tem dúvida. É estresse demais. Não, Porque ele não ativa o dar nosso o corpo. primeiro beijo também é estresse. Exato. Ou seja, ou a gente luta com esse beijo, ou a gente foge desse beijo, ou a gente congela nesse beijo. Não é isso que acontece? Então, é estresse. Tomar banho é estresse? Para algumas pessoas. A Gabi, sim. Se for Não fazer falei a Gabi, algumas com pessoas certeza. dizendo eu. O VTube Mas eu acho que estresse. toda essa lista é estresse. Pode ser estresse para alguém, não é? Ué? Exato. Toda lista pode ser estresse para uma pessoa, né? Dependendo da situação. Nós somos seres Mas humanos tomar banho não é particulares. estresse. Sabe por que tomar banho não é estresse? Porque a gente sabe como tomar banho. Tomar banho já virou uma coisa automática pra gente. Pô, mas tomar banho 5 horas da manhã é estressante, hein? É estresse, porque ativa o seu Estresse corpo. acordar Sim, você cedo. acordou, tá quentinho, vai lá na água fria, ativou o seu corpo, né? Mas é um estresse relacionado a questões físicas, também é estresse, tá? Mas se a gente pensar no tomar banho como uma coisa que a gente sabe e sabe há muito tempo, ou seja, escrevam aí, se a gente tem uma crença de autoeficácia, a gente se sente capaz de tomar banho. E por isso o tomar banho não é estresse. Bom, ou seja, o organismo ele não faz nenhuma diferenciação entre o primeiro beijo que você vai dar na sua vida e enfrentar um leão raivoso. O organismo se prepara para a ativação. Ou seja, o nosso organismo ele não é inteligente. O estresse para ele é a mesma coisa. Seja a gente correr de um leão, seja a gente dar o primeiro beijo, seja a gente escrever uma redação, seja a gente receber uma notificação no celular. Sabia que os pesquisadores, alguns cientistas descobriram que as notificações no celular ativam o estresse no ser humano o tempo todo? Ou seja, a gente está ativando o estresse o tempo todo. Isso é bom? Não. Tipo, eu fiz essa experiência comigo. Tipo, teve uma época da minha vida que Desligou, né? Fiquei muito doida assim, com as notificações do telefone. Aí eu tirei as notificações e, tipo, sério, a minha vida ela mudou completamente. É bizarro. Exato. Eu também tirei, porque depois que eu aprendi isso, eu falei, não quero ficar tendo estresse o tempo todo. Então, eu tirei todas as notificações do meu celular, para vocês terem noção. Bom, aqui que começa a parte legal, começa a parte das técnicas. Vocês já tiveram esses dois entendimentos bem importantes, o que é o cérebro 3 em 1 e o que é o estresse e a ansiedade quando a gente fala de cérebro, certo? E aí agora a gente vai ter as técnicas, vou passar aqui as técnicas que eu uso na minha vida para diminuir o estresse e a ansiedade. A primeira delas é a respiração guiada. Lembra aqui do sistema nervoso autônomo? A gente está sempre nessa balança. Ou a gente ativa o simpático, ou a gente ativa o parasimpático. E a gente fica assim o tempo todo, tá? A respiração, ela é o exercício que faz a gente ter mais capacidade de sair de um e ir para o outro. De sair do outro e ir para um. Certo? Ela dá flexibilidade autonômica, tá até aqui. Ou chamado tônus autonômico, né? É o sistema nervoso autônomo. Se a gente tem um tônus autonômico, ou seja, se a gente fortalece esse músculo autonômico, a gente consegue passar de um estado mais rápido de um para o outro. Ou seja, se o cara vem e fecha na rua, o meu simpático ativa, certo? Se eu não treino respiração, se eu nem sei o que é isso, eu vou ficar preso naquele parasimpático o resto do dia. Eu vou fazer as minhas reuniões no simpático, eu vou fazer o meu trabalho no simpático, eu vou encontrar minha namorada ou namorado no simpático, eu vou brigar com os meus amigos. Por quê? Porque eu vou estar agindo por instinto, porque o meu simpático está ativado. Quando eu faço o treino da respiração, eu consigo sair do simpático mais rápido. Ou seja, o cara me fechou. Se eu treino a respiração e faço a respiração guiada, eu desligo o simpático e ativo o parasimpático. Eu volto ao normal. Então, essa é a potência da respiração, tá?
Para a gente fazer a respiração guiada, ou seja, o exercício é de respiração guiada, ou seja, a gente vai ter um tempo para inspirar e um tempo para expirar, sendo que tem um tempo específico que faz a gente atingir a frequência ressonante. Quem faz engenharia aí, física, matemática, sabe o que é frequência ressonante. É aquela frequência que faz aquela ponte vibrar e quebrar. É uma frequência que aumenta a amplitude ao máximo das coisas. O corpo humano, ele tem frequência ressonante. Ele tem uma frequência de respiração que faz o batimento cardíaco ir ao máximo e diminuir. E essa frequência ressonante é boa. Muito boa. E qual que é ela? É esse númerozinho aqui. 4 segundos de inspiração e 6 segundos de expiração. Então, a primeira técnica é essa. Você ter um pacer, que aí eu vou mostrar para vocês. É até o pacer lá da empresa, que a gente usa nos trabalhos. Um pacer que te guia. Quando você tem que inspirar, e são 4 segundos, e quando você tem que expirar, e são 6 segundos. Certo? Querem fazer isso um pouquinho? Vamos fazer 30 segundos? Ah, uma coisa importante, para ninguém desmaiar aí. O importante é a gente não forçar a respiração. Não precisa forçar o ar a entrar. Tipo assim, chegar numa hora que você não consegue respirar mais, não precisa. Só expandir a barriga e deixar que o ar entre naturalmente. A mesma coisa na expiração. Se a gente força, a gente fica tonto, então não é bom. Vamos lá, treinar. Foi. E aí, o que vocês acharam? Alguém sentiu alguma diferença na respiração? Eu achei. O que você sentiu? Qual foi a sensação? Assim, conforme eu fui fazendo, eu senti que o corpo foi relaxando. Sei lá, nem tava tensa nem nada, mas eu senti que meu corpo tá até mais mole aqui. Exato. E é exatamente isso que acontece. Você literalmente desligou o teu simpático, o sistema que estava estressando o teu corpo, e ativou o teu parasimpático, o sistema de recuperação, de relaxamento, de calma. Bom, essa foi a primeira técnica. A segunda técnica é... Vamos separar assim. A primeira técnica foi física, né? Corpo. A gente está respirando. Essa técnica é uma técnica mental. É uma técnica voltada para os pensamentos. Né? Entendendo que, grande parte das vezes, o que causa estresse e ansiedade na gente é pensamento. Não é nada além disso. São os nossos pensamentos que muitas vezes trabalham contra nós. Então, por isso que o nome da técnica é contestação. Por quê? Porque você pode contestar os seus pensamentos. Não sei se alguém já te falou isso na sua vida, mas você pode contestar os seus pensamentos. Eles não são reais. Eles não são a realidade. Eles são só pensamentos. Certo? E aí, vou trazer uma história para a gente pensar e aprender como é que faz essa técnica. Vamos ler. Você faz parte de uma empresa júnior que dá premiações mensais para os melhores colaboradores. Você vai completar 1 ano de empresa daqui a 2 meses e não ganhou premiação uma única vez. O que o seu pensamento está falando para você nesse momento? Qual é a conversa interna que você está tendo? Você está falando assim para você, nossa, sou muito bom. Nossa, como eu sou incrível. É isso que você está falando para você nessa situação? Não. O que você está falando para você? Eu não sou bom o suficiente. Ou você pode estar falando para você, ninguém gosta de mim. Ou você pode estar falando para você, nunca consigo nada na minha vida. Entende que cada pessoa tem a sua crença? As vozes internas, que todo mundo tem. Mas ela não vem assim bonitinha, não sou bom o suficiente.
Ela vem assim, né? Tá vendo? Falei para você que você nunca vai conseguir se destacar. É o seu jeito, né? Muito quietinho, sem sal, faz trabalhos na média. Tá na cara que o João, a Suzana, a Patrícia, o Ricardo e todas as outras 27 pessoas da empresa Júnior são melhores que você. É assim que vem a crença. Ela vem para te ferrar, ela é muito ruim, essa voz que tem dentro da gente. Entendendo que algumas pessoas têm essa voz mais forte, outras pessoas têm essa voz mais fraca. Mas sempre ela aparece uma hora ou outra. Certo? E por isso que a gente precisa dessa técnica. Porque a gente tem que contestar esses pensamentos. Porque eles vão vir. Uma hora ou outra eles vão vir. E se a gente não aprender a contestar, se a gente não souber como contestar, a gente vai ficar à mercê deles. E aí, como que a gente contesta esse pensamento? Vamos lá. Coisas para anotar. A primeira coisa é a gente ter evidências contrárias ao que esse pensamento está falando da gente. Esse pensamento falou para você, você não é bom o suficiente. O que você falaria como evidência contrária a essa crença? Para meio que ser o seu advogado de defesa, o que você falaria? As qualidades? Mas o quê? Cara, eu ia falar... fatos, né? Bota os fatos na frente da Bota os criança, fatos. pô. Tipo Cadê assim, os você fatos? tá nessa empresa, olha o que você já fez até chegar ali. Acabou, entendeu? Incontestável. Exatamente. Olha quanta gente tentou passar e não conseguiu e eu estou aqui. Por que você está falando isso de mim? Quem é você? Briga com esse pensamento. Por que você vai dar voz a ele? E aí aqui do lado tem uma coisa importante. O impacto emocional dessa contestação. Isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente está falando de pensamento, mas a gente está falando de emoção. E a crença, eu não sou bom o suficiente, ela é muito atrelada a emoções. Por isso que as crenças são mais fortes. As emoções, elas sempre são mais fortes do que pensamento. Então, para a gente trazer evidências boas, essas evidências elas têm que ter viés emocional. Elas têm que ter como é que é o nome? Um recheio emocional nelas. Eu até botei uma coisa aqui. A gente tem que ter uma espécie de mãe interna. E aqui você pode trocar mãe por avó, por tio, por amigo, por pai, por irmão. Você tem que ter uma pessoa que gosta de você internamente. Para brigar com essa pessoa que não gosta de você internamente. E por isso, por que eu trouxe isso? Porque a mãe, o pai, o amigo, a avó, o tio, eles são emocionais com a gente, não são? Eles não são racionais. Eles não falam, não, que A é mais B. Eles falam assim, amor, claro que não. Você não é assim, você é lindo. Eu te amo, todo mundo te ama. Todo mundo gosta de você. Eu me alegro quando eu te vejo. Eu me alegro de ver você fazendo seu trabalho. Você é importante. Entende? Que tem um caráter emocional. A gente se sente amado. Então, são essas duas coisas iniciais. Trazer evidências contrárias à crença e também elencar elas emocionalmente. Não adianta ser uma crença muito fria. A gente não vai acreditar nela. Entendeu? Se você fala para você, olha o que você já fez para chegar até aqui. Se você fala isso e para você, sabe, não tem um impacto, não pega lá no coração, essa crença, essa contestação não está muito boa. Tem que fazer uma outra, que pega mais no seu coração. Talvez a que pega mais no seu coração é todo mundo gosta de você. Ou você é bonito do jeito que você é. Então essa é a primeira... Felipe, Oi. nesse ponto que você falou, tem uma coisa muito engraçada, né? Eu, tipo assim, tô tirando habilitação e tal, né? Eu fiz a minha prova prática, eu reprovei nessa minha prova prática. Inclusive, é um ponto de muito estresse. Eu tenho que me contestar a todo momento, porque eu fico muito irritada quando eu penso. E antes de fazer essa prova prática, cara, assim, parecia que o meu mundo ia cair, assim. Parecia que nada tava dando, nada ia dar certo, não sei o quê. Aí eu peguei e lembrei. Falei, cara, se eu não passar nessa prova, eu vou voltar para a mesma casa, eu vou ter as mesmas pessoas que me amam, eu ainda vou ter comida para comer, eu vou ter a minha cama para deitar. Eu comecei, eu acho que foi direto no ponto, assim. Quando eu comecei a pensar isso, eu falei, caraca, eu tô dando muito poder para essa situação, né? Eu tô potencializando essa prova que não sei o que, minha vida vai acabar. E aí eu comecei a enfrentar melhor, mas assim, é um ponto de contestação todo momento, porque se eu der uma brecha,
vem o pensamento de tipo assim, essa prova não vai dar certo. Aí eu tenho que trabalhar tudo de novo. Mas esse ponto de entender que as situações elas são difíceis, elas acontecem na nossa vida, mas a gente continua sendo quem a gente continua tendo as pessoas que a gente ama, continua tendo a mesma casa. Eu acho que isso é muito importante, porque em muitos momentos essas situações questionam até o nosso valor, né? Até quem eu sou como pessoa, e a gente não pode dar muito esse espaço. Então, eu acho que essa é uma boa saída aí para vocês usarem. Vocês não mudam, apesar das situações, a gente não muda, a gente continua sendo quem é. Os problemas são difíceis, mas a gente supera e a vida continua. Ela fez telepatia. É exatamente um dos passos da contestação é você desenvolver alternativas para lidar com o problema. É exatamente o que a Ingrid falou. Ok, se eu não passar nessa prova, paguei lá meus R$ 1.000, né, de autoescola, não passei. O que vai acontecer? Cara, vou voltar para casa, vou ter minha família ali, vou ter meus amigos, vou me alimentar. No final de semana, provavelmente, eu vou no cinema, vou conversar com os meus amigos. Cara, você vai seguir a sua vida. A gente tem uma capacidade absurda para catastrofizar as coisas. Horrível. Não tem volta. Não. Então, desenvolver alternativas para lidar com esse problema. E assim, só de você pensar, como a Ingrid fez, no que ela vai fazer dali para frente, já é uma alternativa. Você não vai morrer, você não vai... O Thanos não vai fazer você desaparecer naquele momento que aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, muito legal. Bom, a outra coisa também, né, são várias técnicas para contestar. Essa daqui é da visão alternativa, que é você, basicamente, fazer um joguinho de matemática e dividir o que está dentro daquela crença. Né? Não passei no exame do Detran. Meu Deus, a Ingrid fez telepatia real, né? Nem lembrava que era esse exemplo. Não passei no exame do Detran. Qual é a crença? Eu sou incompetente. A crença está pegando 100% da minha cabeça. Com essa técnica, é para a gente tentar dividir o que é de fato a crença e o que é de fato as outras coisas que aconteceram. Então, eu fiquei com muita ansiedade. O teste estava difícil. Eu passei mal. A entrevista não foi com a minha cara. Eu realmente fico nervoso mais em provas. Aquele dia, especialmente, eu tinha brigado com a minha mãe. Depois dali, eu ia fazer uma outra coisa que ia ser difícil também. São várias coisas que formam a situação. Não é só eu sou incompetente. Então, é uma outra maneira da gente contestar o pensamento. O último que eu trago para contestar pensamentos é o que o seu melhor amigo diria. E tem muita correlação com a parte da mãe. A gente fala para o nosso amigo, você é incompetente. Ninguém gosta de você, você não passou no Detran. A gente não fala assim para o nosso amigo. Então, até trouxe o exemplo aqui, né? Eu deveria ser um bom filho. O que seu melhor amigo diria? Você é um ótimo filho. Não é porque você está morando longe dos seus pais que você dá menos atenção para eles. Você continua um filho super preocupado, atencioso, carinhoso, apesar de vê-los e falar com eles com menos frequência. A gente ia falar isso para um amigo. A gente não ia falar, nossa, realmente, você é um filho horrível. Saiu de casa, deixou seus pais abandonados. E é o que a gente fala para a gente mesmo. Bom, terceira técnica é literalmente a gente malhar o hipocampo. Malhar aquela parte do nosso cérebro que grava as coisas ali. Eu fui na entrevista e eu soube fazer uma boa entrevista. Ou uma boa o suficiente. Acho que eu até botei essa frase aqui. Bom o suficiente. Essa é a palavra que a gente tem que ter. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser maravilhoso. Tem que ser bom o suficiente. Eu não sei dirigir. Tem certeza? Ou eu não sei dirigir perfeito como eu queria? Eu sei dirigir bom o suficiente? No meu caso, eu não sabia, tá? Por isso que eu nem uso minha carteira, já vendi meu carro. Eu passei com 0. Olha só a doideira. Como o cérebro, ele tem total controle sobre a nossa vida. Eu tenho facilidade em fazer prova. Eu não fico nervoso. Então, eu fui fazer a prova do Detran, eu fiquei super tranquilo. Fiz a prova, todos os passos, acabou, peguei o meu diploma com 0 pontos. Cara, eu fui pra rua dirigir, eu não sabia dirigir. Eu batia em tudo, eu batia nos carros. Eu parava no sinal, eu dava ré, eu batia no carro de trás. Eu subia no shopping, eu batia nos carros do shopping, estacionados. Eu saía da garagem, eu batia no carro do outro lado da rua. O meu cérebro, ele tinha a crença da autoeficácia de fazer prova. E aí aquela prova eu passei. Mas ele não sabe fazer, ele não sabe dirigir. Eu preciso treinar para aprender a dirigir.
Por que esse ponto é importante, essa técnica? Se tudo ativa o seu organismo, então era como era a minha vida, por exemplo. Eu ia conversar com uma pessoa, eu ficava nervoso, eu ficava estressado, eu ficava ansioso. Eu ia para a rua, eu ficava nervoso, eu ficava estressado, eu ficava ansioso. Eu ia no mercado, eu ficava nervoso, estressado, ansioso. Tudo. Eu trabalhava, eu ficava nervoso, estressado, ansioso. Se tudo ativa o seu organismo. E pode acontecer, tá? Você pode não ter as crenças de alta eficácia necessárias para viver a sua vida hoje. O que ela pede hoje, né? Uma vida adulta. Ou se você ainda não criou memórias de enfrentamento suficiente. Uma coisa é a mesma coisa que a outra, entendeu? Se você não criar memórias de enfrentamento suficiente, tudo vai ativar o seu organismo. Porque o organismo vai entender que você não sabe fazer nada. Que você não sabe conversar, que você não sabe dançar, que você não sabe ir para festa. O que a gente tem que fazer aqui, nessa técnica, é a gente literalmente malhar o nosso músculo de alta eficácia. Se o estresse é familiar, a ativação do organismo é muito menor. É o caso do tomar banho. A gente sabe como tomar banho. Lembra quando a gente aprendeu a amarrar o tênis? Que era surreal de difícil. Eu ficava muito nervoso para amarrar meu tênis com cadastro. Eu não sabia. Eu era pequeno. Entendeu? Então, aquilo ali para mim era um enfrentamento, era um estresse absurdo. Com o tempo, eu fui aprendendo a amarrar o meu tênis. Hoje não é estresse. O estresse se tornou familiar. A ativação do meu organismo se tornou quase nula. Porque eu nem penso mais em amarrar o tênis. Ou seja, o que determina o volume de ativação, e a gente chama de ativação de estresse, o que determina o volume de estresse ou de ansiedade é a crença de alta eficácia. Há 2 anos atrás, se eu viesse fazer essa palestra para vocês, eu ia ficar muito estressado, muito ansioso. Por quê? Porque há 2 anos atrás eu não tinha grande parte dos conhecimentos que eu estou trazendo aqui. Hoje, eu fico muito menos ativado, muito menos estressado, porque eu sei que eu tenho capacidade de passar isso para vocês. Então, a gente pega lá o que a gente está acreditando que a gente não sabe fazer. Não sou bom em entrevistas de emprego, certo? O que a gente vai fazer para malhar o músculo do hipocampo? Para o hipocampo falar para a gente que a gente sabe. A gente vai listar todas as vezes ou todas as coisas que a gente fez que foram boas o suficiente numa entrevista. E, ó, é todas mesmo. Cara, eu me arrumei bem na última entrevista que eu fui. Eu não fui desleixado. Eu preparei meu material. Eu escrevi um currículo bom o suficiente. Lá na hora da entrevista, eu consegui falar e responder o que a entrevistadora estava me perguntando. Eu consegui apresentar coisas boas do que eu fiz. Entende? Você está malhando seu músculo. Você está dizendo para você mesmo, para o seu hipocampo, que você sabe fazer aquela situação. Na próxima vez que você for fazer uma entrevista, você vai ficar muito menos estressado. Porque você vai falar assim, ok, me arrumar eu sei, sair de casa eu sei, chegar lá eu sei, sentar eu sei, responder a pergunta eu sei, falar da minha vida eu sei. Acabou, eu vou ficar estressado com o quê? Entendeu? E aí, a partir daí, eu crio liberdade para ser sensacional, para ser bom pra caramba. Entendeu? Se eu sei as coisas básicas, aí eu preparo. Faço a minha história, faço o meu pitch, aí eu me torno bom pra caramba. Mas antes de se tornar bom pra caramba, sejam bons o suficiente. Show? E a quarta técnica é emoções positivas. O que vocês acham que é essa técnica? É pensar positivo, não? Ouvir uma música que te deixa mais relaxado, umas coisas assim. Pensar positivo, ouvir uma música que te deixa mais relaxado. É isso mesmo. É literalmente a gente ativar emoções positivas. Sem que elas sejam uma coisa aleatória. Porque, por exemplo, a gente vive grande parte da nossa vida reagindo, na verdade, às situações, né? Ao que está em torno da nossa vida. Se o que está em torno da nossa vida é bom, a gente fica felizinho, a gente fica alegre, a gente fica contente, a gente fica satisfeito, a gente tem sensações de contentamento, ou seja, parece que está tudo completinho. Se as coisas na nossa vida estão acontecendo, né, o caos, a gente fica nervoso, a gente acha que nada vai dar certo, a gente fica se julgando, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, tristeza, enfim. Todas as emoções que não são emoções negativas, tá? Elas só são desagradáveis. Nenhuma emoção é negativa. A raiva, ela não é negativa. A tristeza, ela não é negativa. Sabe o papel da tristeza? O que vocês acham que é o papel da tristeza? Será que é pra gente não repetir?
não satisfazer com a situação do jeito Não que se ela satisfazer com a situação que você está vivendo. Aí você fica triste. Não, isso também não é o papel da tristeza. Esse é o papel da raiva. Quando você vive uma situação que ela é injusta, ou que ela te atrapalha, ou que ela te impede de fazer alguma coisa, você sente raiva. Porque a raiva te dá energia para você mudar essa situação. A tristeza, percebe? A tristeza ela não dá energia, ela tira a energia. A gente fica meio amuadinho. Então a gente não tem capacidade de tirar aquela situação da frente. O papel da tristeza, gente, é das 7 emoções universais que a gente tem. Tem uma teoria das 7 emoções universais, se vocês quiserem, eu até mando. Ela é a emoção mais poderosa em criar conexão. A tristeza faz as pessoas à nossa volta ajudarem a gente. Porque a gente não é capaz de fazer sozinho. Tem até uma cena, né, do filme Divertidamente, que a tristeza, ela fala com aquele... Eu esqueci o nome dele, do amigo imaginário da Riley. Riley? Acho que é esse o nome dela, né? Uhum. E aí O que ela ela fala... Eu não lembro agora direito, mas eu lembro que eu vi essa cena há pouco tempo, tipo, que ela deixa... Tipo, a alegria tava querendo, não, vamos passar por isso, vamos só, tipo, seguir em frente, a gente tem que fazer isso aqui, o nosso objetivo é esse. A tristeza não, ela pergunta e deixa, tipo... E aí o amigo imaginário, ele se abre, né, porque ele se deixa sentir aquela emoção, e aí depois disso, ele viu que, tipo, tava tudo certo e aí consegue continuar. Eu fico até arrepiado quando eu escuto isso, porque é muito verdadeiro. Inclusive, se vocês quiserem aprender sobre emoções, vejam Divertidamente. O filme foi todo pautado em psicologia das emoções. Ele é perfeito para você entender o papel de cada uma das nossas emoções. E é exatamente isso que a Tainá falou. A tristeza traz conexão, traz ajuda. Quem se mostrou triste lá nos nossos antepassados, homens da caverna, foi quem foi ajudado. Foi quem teve pessoas ao redor dele para ajudar. E foi quem sobreviveu. Quem ficava com raiva o tempo todo, ou alegre o tempo todo, tô alegre. Ninguém ajuda. Tá alegre, vai sozinho. Vai fazer as coisas sozinho. Percebe o quanto a gente está perdendo oportunidade de se conectar com os outros se a gente não demonstra tristeza? Se a gente acha que a gente tem que parecer alegre o tempo todo? A alegria não gera conexão. As pessoas não se conectam. Elas querem ser alegres, podem até se divertir junto, óbvio. A alegria é extremamente importante para gerar diversão, para gerar mais alegria. Mas para gerar ajuda, conexão, cuidado, a alegria não faz esse papel. Quem faz esse papel é a tristeza. Então, no final das contas, demonstrem mais tristeza. Essa é a minha dica que eu posso dar para vocês. Bom, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da 4ª técnica de emoções positivas para diminuir o estresse e a ansiedade. Então, vamos lá. Quando a gente evoca emoções positivas, os ritmos do nosso corpo, pressão, frequência cardíaca, ondas cerebrais, todos eles se alinham. É uma coisa da magia? Não, é uma coisa da ciência. A ciência já comprovou isso. Que todos os ritmos do nosso corpo se alinham. E é isso eles chamam de sincronia ou coerência. E a segunda palavra da coerência é coerência cardíaca. Porque o coração é o ritmo mais forte do nosso corpo. Ele alinha todos os outros ritmos do nosso corpo. Se o nosso coração está com emoção, né, desagradável, negativa às vezes a gente tem emoção negativa. Às vezes a raiva não tem um papel bom de fazer a gente mudar a nossa vida. Entendeu, David? Às vezes a raiva tem um papel ruim, da gente maltratar, da gente se vingar, da gente julgar. O nosso coração fica ruim, fica todo descompassado. E todos os outros ritmos do nosso corpo ficam descompassados. Isso é bonitinho? Mas é a ciência que fala também. É ciência, isso é puramente ciência. Outra coisa, quando a gente evoca emoções positivas, a gente respira próximo da frequência ressonante. Lembra a frequência que eu falei, que essa é a frequência ótima da gente? Ou seja, a gente pode ou fazer a respiração ou evocar emoções positivas. Das duas maneiras, a gente está respirando perto da frequência ressonante. A gente nasce sabendo respirar, a gente desaprende a respirar.
A gente começa a respirar muito, muito raso, a gente começa a respirar muito rápido. E tudo isso não é bom para a gente. Então, quando a gente faz essas duas coisas, a gente volta a aprender a respirar. Se a gente faz as duas juntas, nossa, vai ficar perfeito. Aquele dia vai ser perfeito. Se você faz respiração de manhã e ativa emoções positivas de manhã, cara, o teu dia vai ser muito bom. Anota o que eu estou te falando. Então, e por fim, quando a gente ativa emoções positivas, a gente diminui a ativação do sistema simpático. É literalmente impossível a gente sentir amor e sentir e correr de um leão ao mesmo tempo. Quando a gente está correndo do leão, a gente é incapaz de sentir amor, de sentir prazer, de sentir alegria, de sentir cuidado, de sentir gratidão, de sentir qualquer emoção positiva. Porque a gente só quer correr do leão. E a gente está correndo do leão o tempo todo dia. Ou seja, a gente está literalmente nos tornando incapazes de sentir as emoções positivas e de viver elas. Elas são extremamente importantes para a nossa vida. Bom, e como que a gente faz tudo isso? Ah, eu trouxe uma frase aqui que é muito boa. Um estudo comprovou que voluntários que permaneciam 5 minutos auto-induzindo sentimentos de compaixão e caridade, e como é que eles auto-induziam? Faziam uma meditação, imaginando que eles estavam cuidando de alguém, por 5 minutos. Eles aumentavam a produção de células do sistema imunológico em 41%. Ou seja, eles ficavam mais saudáveis. Eles ficavam mais protegidos contra a doença. E essa produção continuava acima dos níveis normais 6 horas após o estudo. Isso é ciência. Ou seja, se a gente faz 5 minutos de meditação de manhã, 5 minutos de meditação 6 horas da tarde, a gente passou o dia inteiro mais protegido. Com o nosso sistema imunológico mais protegido. Bom, qual é a técnica? Agora a gente vai para uma técnica que é muito legal, que é uma técnica do Instituto HeartMath, o Instituto da Matemática do Coração, lá dos Estados Unidos. E uma das técnicas deles é o freeze frame, que é... Como é que é freeze frame? Congelar o frame, né? Freeze frame, congelar o frame do filme. Então, vai lá. Anotem aí, ou... Enfim, depois eu posso passar para vocês, não precisa anotar também não. O primeiro passo é reconheça a sensação de estresse e congele. Tire um time-out. Ou seja, vamos pensar que a gente está no trânsito, o cara fechou a gente. Ou veio um ônibus e quase atropelou a gente. Fiquei muito estressado nesse momento. Volto para a calçada para me proteger e congelo esse momento. Eu falo, caraca, estou muito estressado agora. Estou muito ativado agora. Passo 2. Faça um esforço sincero para desviar o foco da mente. Meu Deus, fui quase atropelado. Meu Deus, o ônibus ia me matar. Meu Deus, o ônibus ia passar pela minha cabeça. Meu Deus, eu ia explodir. O que eu ia fazer? O que meus amigos iam pensar? O que minha família ia pensar? Finja, e aí ponto, finja que está respirando através do coração para ajudar a concentrar sua energia nessa área. Tira a energia da cabeça e volta a energia para o coração. Mantenha o foco lá por 10 segundos ou mais. Terceiro passo. Lembre-se de um sentimento positivo que você teve na vida e tente experimentá-lo novamente por alguns minutos ou segundos, se você estiver na rua. E a palavra importante aqui é experimentá-lo. Não é só lembrar. Tenta viver esse sentimento de novo. Se você imaginar um abraço, tenta sentir o toque desse abraço. Tenta sentir a respiração da pessoa que te abraçou. Tenta sentir a sua respiração. Quarto passo. Agora, usando essa intuição, bom senso, sinceridade, enfim, esse sentimento, esse espaço que você acabou de criar, pergunte a si mesmo: qual seria uma resposta mais eficiente a essa situação? Que minimize o estresse futuro. Eu acabei de ser quase atropelado aqui por um ônibus. Faz sentido eu continuar me sentindo estressado, me sentindo nervoso? Eu vou sair daqui, eu vou entrar numa reunião do meu trabalho. Faz sentido eu continuar estressado e nervoso?
se eu entender que vai gerar mais estresse no futuro, qual é a resposta mais eficiente a essa situação? Será que eu tenho que dar uma parada na lanchonete, comprar um chocolatinho para me acalmar? Será que eu tenho que fazer um treino da respiração para eu diminuir o meu simpático e voltar para um estado de relaxamento? Será que eu tenho que escutar uma música que eu goste? Será que eu tenho que ligar para minha mãe ou para algum amigo, para minha avó, falar, avó, estou muito nervoso. Aí ela vai falar, não fica nervoso, moço. E aí você relaxa, você se acalma. E aí você continua a sua vida tranquila. E o quinto passo, ouça isso e haja de acordo. E faz isso. Se você acha que você tem que ir na lanchonete comprar um chocolatinho, vai! Vai! Só vai! Não precisa, mas eu vou perder tempo, não sei o que, mas é bobeira. Mas um chocolate, isso é tão batido, comprar um chocolate para me acalmar. Cara, vai. Entendeu? Se não der certo, se você continuar nervoso, faz outra coisa. Liga para sua avó, liga para sua mãe. Entendeu? Mas só faça. O que vocês acharam? Quais dúvidas vocês têm? Eu sou suspeito a falar. Deixa a galera comentar aí. Eu tenho uma pergunta, é mais uma curiosidade. Felipe, Fala, Lucas. Seródio, entrando um pouco no que você falou agora, né? Primeiro, parabéns, foi muito bom. Gostei muito. Depois manda pra gente essa apresentação. Algumas coisas a gente eu pelo menos já imaginava, já tinha ouvido falar em alguns lugares, só que você fez um compilado muito bacana. A minha dúvida, na verdade, é uma curiosidade, né? Você que já está estudando isso há um tempinho, um pouco mais e tal, você hoje já consegue aplicar isso em momentos de estresse, em momentos que acontece alguma coisa que te desperta um gatilho do estresse, né? Da ansiedade. Você consegue fazer isso e quanto tempo você demorou para conseguir deixar isso mais natural? Porque eu imagino que assim, né? Cada situação é uma situação, né? Tem momentos que às vezes você não está esperando, já tem outros que você já está muito estressado, aí qualquer coisinha já desperta. Como é que foi esse processo para você, tornando isso um pouco mais natural, aplicando isso no seu dia a dia? Perfeito. Bom, eu consigo e não consigo. Eu consigo em alguns momentos, em outros momentos que eu não consigo. E a vida é isso, gente. Não vai conseguir o tempo todo. Sabe por quê? Aqui tem um ponto muito, muito, A gente muito, já roubou, muito... né? Exatamente. Muito importante. Anotem. Façam uma tatuagem disso que eu vou falar agora. Não usem isso para se afastar das emoções difíceis, para se afastar dos problemas, para fugir dos problemas. Porque vocês só vão estar reproduzindo o cérebro reptiliano, fugindo de novo. Tudo isso que a gente aprendeu é para a gente aprender a se aproximar dos problemas, dos desafios, das emoções difíceis, e elas são realmente difíceis, das crenças difíceis. É legal eu achar que eu sou incompetente? Não é legal. Eu tenho vontade de falar isso para os outros? Eu me acho incompetente? Não. Essa voz ruim que está dentro da gente, ela não nasceu com a gente, tá? Isso é importante a gente entender. Assim como a voz boa também não nasceu com a gente, tá? Tem algum lugar que eu li que fala assim, o ser humano, ele não nasce nem gostando, nem desgostando de si mesmo. A gente nasce como um papel branco, como uma tábula rasa. E a gente começa a se gostar ou a não se gostar, dependendo de como as pessoas tratam a gente. Se a gente foi tratado A gente mal... é uma função, né, da sociedade. Uhum. A sociedade influi no que a gente pensa sobre nós mesmos. E isso é, tipo, normal, né? Só que a gente precisa saber lidar com isso. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Tem momentos, gente, que a gente só precisa deitar e experimentar. Só precisa deitar e chorar. Só precisa deitar e se sentir desesperado. Só precisa deitar e sentir raiva. E aí, galera, mais algum ponto? Fale o que achou. Acho que a gente está caminhando para o final do nosso primeiro dia, né?
a última fala que eu queria trazer para o Felipe, para o Seródio, é agradecimento total. Que eu falei lá no início, eu aprendo todos os dias com ele, e não pensei 2 vezes em trazer o Seródio para compartilhar um pouco dessa experiência. Como ele falou, são atitudes que a gente tenta colocar em prática todos os dias. Aqui a gente não está tentando trazer nenhuma mensagem, nenhuma receita de bolo, mas tentar plantar aquela sementinha que eu falei lá no início, para que a gente consiga colocar em prática muito do que faz sentido para a gente. Agradecer o Seródio por ter compartilhado essa expertise, essa experiência, para conseguir compartilhar um pouco dessas emoções, desses sentimentos que, como ele falou, às vezes a gente é moldado em não compartilhar, é moldado em ficar muito reprimido, né, nas coisas que a gente sente, mas, de certa forma, a gente, aos pouquinhos, vai tentando construir um novo eu que, de certa forma, vai impactar positivamente as pessoas que estão ao nosso lado. Então, obrigado, Serodinho, por ter topado, né, e agradecer por vocês por estar aqui